Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar desse confronto entre Espanha e Itália pela semifinal da Nations League, em que a Espanha derrotou a Itália por 2-1 e mostrando força, né? Acabou com uma sequência invicta de 37 jogos da seleção treinada por Roberto Mancini, que sagrou campeão da Eurocopa. Então, assim, é uma vitória gigante que a Espanha tem para avançar à final da Nations League, né? Não digo que é vingança pela Eurocopa, vale lembrar que foi a Itália que eliminou a Espanha, porque eu acho que há pesos diferentes entre a Eurocopa, que é uma competição muito antiga, muito tradicional, e a Nations League está em sua segunda edição, mas é uma competição que eu acho que vale até a pena a Conmebol e a CONCACAF se unir para fazer algo semelhante. A Conmebol só tem 10 seleções aqui da América do Sul, né? E assim, a gente sabe que a Copa América tem que chamar a seleção de outros países para dar certa continha dos grupos, né? Então, assim, eu prefiro que se haja uma fusão, assim, pelo menos ali para essa competição, né? Tipo, Nations League eu acho legal, fases de grupos, né? Você tem divisões, a Nations League é interessante, né? Se bem que já fizeram o tapetão para a Alemanha ficar na primeira divisão, a gente sabe disso, né? Mas, de qualquer maneira, na UEFA Nations League agora está no seu mata-mata e a Espanha derrotou a Itália, um dos jogos mais aguardados, né? Eu acho que, na minha opinião, são as duas seleções mais bem treinadas do mundo, né? Tanto a Itália do Roberto Mancini, que eu acho até mais versátil, e a Espanha do Luiz Henrique. Luiz Henrique, que vocês devem lembrar, treinou o Barcelona na era em que o Neymar e o Suárez foram contratados, né? O famoso trio MSN, né? E assim, foi um trio que foi muito bem orquestrado nas mãos do Luiz Henrique. Tanto é que foi só ele que treinou esse trio, porque no ano que o Luiz Henrique sai, o Neymar é vendido para o Paris Saint-Germain e o Ernesto Valverde só trabalha com o Messi e o Luis Suárez, né? E assim, a gente lembra muito daquele trio com um ataque muito organizado, muito letal, e não é para qualquer um ajustar três grandes peças ofensivas e fazê-las trabalhar em harmonia, né? Porque às vezes um ocupa o espaço do outro, né? São jogadores que estão acostumados a ficarem muito livres dentro de campo, e ele fez os três funcionarem juntos de uma maneira impressionante, né? E é por isso que ele é um dos melhores técnicos do mundo e foi uma escolha acertada da Espanha. A Espanha já tinha um técnico brilhante em mãos, que era o Vicente Del Bosque. Ele ganhou a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012 e acertou em cheio trazendo o Luiz Henrique, né? E na minha opinião, ele faz um bom trabalho com uma seleção que perdeu o talento individual em relação às suas antecessores. É só olhar que em 2010, na conquista da Copa do Mundo, você ainda tinha o Piqué no auge, o Puyol, Jordi Alba no auge, nem ainda tá jogando muito bem, se justiça seja feita. Tinha o Busquets, Xabi Alonso, Fábregas, Xavi, Iniesta, você tinha o Davi Villa, o Fernando Torres, ou seja, era uma seleção muito mais rica, né, em questões de talento individual, e o goleiro era o Iker Casillas, né, um dos melhores goleiros de todos os tempos, todo respeito ao De Gea, que está fazendo até uma excelente temporada, né, ele não é o Iker Casillas, mas o fato é que o Luiz Henrique tem mantido a Espanha em um nível de futebol, na minha opinião, até que difere um pouco daquela Espanha do Del Bosque, um pouco mais agressiva, um pouco mais direta, embora ainda tenha aquela posse burocrática, às vezes, ficar tocando bola para o lado uma eternidade, mas é um estilo que funciona, tira o adversário da zona de conforto, movimenta bastante ele, tenta bagunçar bastante o esquema. E a gente viu aquele jogo que a Itália ganhou na Eurocopa, se não me engano foi nos pênaltis, né? Foi um jogo duro, né? A Itália teve muita dificuldade de ir para cima naquele jogo, né? A Itália teve muita dificuldade de arrumar brechas. E assim, só conseguiu porque a versatilidade do Mancini entra em campo várias vezes. Não é um time que joga apenas pautando um jogo, é um time que também contra-ataca muito bem. No lance de contra-ataque conseguiu fazer o seu gol. Então assim, a Itália é uma seleção muito versátil e tem mostrado o futebol mais organizado. E a Espanha derrotar ela num jogo como foi, é uma demonstração de força, é uma demonstração que a Espanha está crescendo, usou bem a Eurocopa para evoluir, é uma seleção que pode se impressionar na Copa do Mundo. Óbvio que o talento individual pesa contra, a gente sabe que se a Espanha estiver no mau dia, pode ser que ela caia, e Copa do Mundo, mata-mata, é assim que funciona. Você pode ter os bons e maus dias, a ideia na Copa do Mundo é ter em alto nível o tempo todo, porque mata-mata um jogo ruim, acaba tudo. Então vamos ver, mas a Espanha, em nível tático, está se mostrando muito preparada, né? E eu acho que o Luiz Henrique tem que merecer aí bastantes aplausos por isso, porque eu não esperava muito da seleção espanhola com o nível de qualidade dos jogadores atuais. Não que não tenha bons jogadores, o Pedri, que é um cara que até não jogou hoje, né, se não me engano tá lesionado, é um jogador excelente, né? Tem bons jogadores na Espanha, mas não é aquela seleção que possui um elenco todo badalado, né? Eles têm peças mais limitadas, mas ele tem feito um uso muito bom. O Ferran Torres hoje marcou um dos gols, né? Foi muito bem naquela jogada. É uma Espanha que está, na minha opinião, jogando muito bem.
E é uma vitória, assim, como eu disse, né? Ela mostra que a Espanha tem força e não pode ser subestimada. Pelo lado da Itália também não é fim do mundo, né? Só porque a Itália perdeu a sequência invicta, não quer dizer que agora a Itália enfraqueceu. Não, a Itália ainda tem muita habilidade, muita qualidade. É só olhar que, mesmo com a menos, eles foram capazes de marcar um gol, embaralhar um pouco a partida. Em um lance, eles precisaram ali aparecer os seus jogadores. Tem bons jogadores, tem boa qualidade e o técnico é muito bom. Roberto Mancini é um excelente técnico. Então, assim, óbvio que sai sem a Nations League, que é um pouco decepcionante depois de estar agora nas semifinais, mas ainda assim não dá para descartar a Itália entre as favoritas da Copa, porque é muito versátil e é uma seleção que joga de maneira muito inteligente e tem boas peças. Também não é a seleção de 2006, Nesta, Pirlo, né, Giardino, entende? Mas ainda assim tem jogadores excelentes, né? E hoje um deles acabou sendo expulso, né? O Bonucci acabou sendo expulso no fim do primeiro tempo, mas de qualquer maneira, ainda assim é uma seleção muito qualificada e, na minha opinião, essas são as duas melhores atualmente, porque eu acho que tem um melhor equilíbrio entre nível de jogadores e nível tático. Assim, o nível de jogadores deles não está na primeira prateleira, mas o tático, acho que são as duas únicas que, na minha opinião, estão me convencendo de verdade como o futebol organizado no mundo de seleções. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.